Olha, você sabia que a rejeição, ela é um sinal de que Deus escolheu você? O texto sagrado nos mostra a história de um homem que viveu em Israel, chamado Jefité. Quem que era Jefité? Jefité era um filho de uma prostituta, né? Você sabe que o filho de uma prostituta normalmente, né? Normalmente, se tem o conhecimento de que a mãe é prostituta, então é uma pessoa rejeitada. E a palavra de Deus nos diz que esse homem chamado Jefité, né, o seu pai, gerou outros filhos dentro de um casamento. E ele, por ser filho de uma prostituta, né, ele foi rejeitado pelos seus irmãos e também pelos anciões, né, que viviam naquela altura em Israel. Como diz aqui o texto, em Juízes capítulo 11, versículo 3, diz assim, ó, então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos o ajuntaram a Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Então, ele era filho de uma prostituta, foi rejeitado pelos seus irmãos. E então ele foi expulso, né, da sua terra e ele foi morar em um lugar chamado Tob, que era um lugar onde se juntava ali as pessoas que eram rejeitadas, uma espécie de uma caverna, né? Ele ficou ali vivendo nesse lugar rejeitado. Só que entenda uma coisa, tá? Talvez você se sinta assim rejeitado por por alguém que deveria te dar um valor, deveria valorizar você, seu trabalho, sua vida, né? E você não recebeu esse valor que você entende que você mereça, digamos assim, tá? Então isso entrou em você, essa rejeição entrou em você. E isso vem engessando a sua vida porque você fica pensando da seguinte forma: poxa, eu não tenho condições, eu não sou capaz, realmente eu sou isso aí que essa pessoa falou, como que eu vou conseguir ser alguém na vida? Olha o meu histórico de vida, olha onde eu nasci, olha a minha descendência. Você fica olhando para as situações e permite com que isso venha diminuir você. Na verdade, o seu maior problema não é você ser rejeitado, mas é a exclusão que está dentro de você. Você vive se excluindo porque você pensa que ser feliz, você pensa que ser uma pessoa vencedora na vida, isso não é para você. Deixa eu te contar uma coisa, isso é mentira, minha amiga. E a maior prova de que isso é uma grande mentira é essa rejeição na sua vida. Todos os homens de Deus do passado, eles tiveram que lidar com rejeição. Todos eles. Para que Deus viesse usá-los, eles viessem então cumprir ali o propósito de Deus, eles foram rejeitados. Até porque isso aconteceu para que eles viessem entender que na vida nós temos que depender somente de Deus. Talvez você está assim. E quanto mais você depende do homem, mais rejeitado você é. E Deus quer que você compreenda isso. Você não tem que depender do homem. Você tem que depender de Deus. De Deus. É Ele quem vai escolher você e usar você. E para que Ele venha escolher você, como Ele já escolheu, a prova disso é a rejeição, você precisa passar por essa rejeição, porque normalmente ali você fica só. E sozinho você aprende realmente a contar com Deus. Você aprende realmente a confiar nele. Você aprende o que realmente significa estar com Deus. Estar com Deus significa andar não com a maioria, minha amiga, mas sim com a minoria. Compreenda isso. E então, quando Jefité ficou ali naquele lugar rejeitado, né, jogado, veio uma guerra contra Israel. Os filhos de Amon, né, invadiram Israel. E aí, o que Deus fez? Deus pôde cumprir o propósito dele na vida de Jefité. Deus fez os anciões que haviam rejeitado Jefité e os seus irmãos se lembrar dele. E eles então foram lá na cidade de Tobi, né, pedir para que Jefité viesse, né, com eles para pelejar contra os filhos de Amon, como diz aqui no capítulo, tá? Desculpe, no versículo 5 diz assim, ó: e sucedeu que como os filhos de Amon pelejaram contra Israel,
E foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté, quer dizer, aqui veio a honra, né? Eles reconheceram o valor de Jefté. Vem e ser o nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Então, se a rejeição não estiver dentro de você, aqueles que te rejeitaram um dia, eles vão perceber que você tem valor não pelos feitos que você vai executar, mas porque eles vão reconhecer que você, de fato, anda com Deus, que você é amigo de Deus, que realmente Deus está na sua vida. Então, não importa as rejeições que você esteja enfrentando, tá? Aprenda isso, ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, tá? Não importa a situação que você esteja vivendo, você não nasceu para viver na sombra de ninguém, tá? Aquela caverna representava a sombra, mas quem estava ali dentro, Jefté, né? Deus o havia escolhido para que ele viesse brilhar. Então você não nasceu para viver na sombra de ninguém, de nada, tá? Você nasceu para plantar a sua própria árvore e fazer com que você venha colher o fruto dela, você venha colher o fruto daquilo que você plantou na sua vida. Não permita que a rejeição entre em você, e sim use a rejeição para que você possa então entender os propósitos de Deus para a sua vida. Todos nós viemos a esse mundo com um propósito. E se você entender o propósito de Deus para a sua vida, você vai então desenvolver bem o papel que Deus quer que você venha desenvolver. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.